Boa tarde, gente. Começa o nosso Band Empresarial de terça-feira, nesse lugar maravilhoso chamado 7 Restaurantes. A gente veio conferir tudo o que aconteceu no BP Finance Day, onde dois economistas vão dizer aonde a gente deve investir o nosso dinheiro. Vem comigo. Lembrar que a China de hoje não tem nada a ver com a China de 10, 20 anos atrás, né? Hoje a China já é a segunda maior economia do mundo, com um PIB de mais ou menos 15 trilhões de dólares correntes, que não está muito distante dos Estados Unidos, que tem um PIB de 25 trilhões de dólares, né? E significa dizer que o crescimento mais baixo da China hoje, de 4, 5% ao ano, é mais relevante do que era o crescimento de 10, 12% da China de 20 anos atrás, né? Uma economia que multiplicou por pelo menos 10 vezes nesses últimos 30 anos. Então, a gente tem um cenário em que a China cresce menos, sem dúvida, a China não vai voltar mais a crescer 7, 8% como antigamente, até porque é uma economia hoje bem mais endividada, a dívida dos governos é maior, a dívida das famílias é maior, as dívidas imobiliárias são muito grandes, né? Então, uma economia bastante endividada, que não tem mais aquela capacidade de crescer que tinha no passado, mas que é uma economia gigantesca, né? Segunda maior economia do mundo. Portanto, um crescimento de 4%, 5% para a China hoje já é um crescimento muito, muito representativo para a economia mundial. Basta dizer que a China hoje consome mais da metade de todos os principais minerais do mundo. Se a gente olhar minério de ferro, minério de cobre, toda a classe de minérios e metais, mais da metade vai para a China, né? E aqui o nosso Band Empresarial, nesse ambiente maravilhoso dos 7 Restaurantes, e tendo o prazer agora de estar uma conversada com o nosso querido Paulo Gala, que ele é do Banco Master e que veio aqui fazer uma explanação fantástica sobre o cenário econômico. E aí, Paulo, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Band Empresarial. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Bom, Paulo, e aí a gente conversou aqui exatamente sobre essa questão dos impactos de alguns locais em relação ao Brasil. E, notadamente, se conversou muito sobre a China. Como é que você está vendo a China? Essa questão, ela realmente reteve o crescimento, mas ainda é um crescimento significativo. Como é que o Banco Master está vendo isso? A China é um destino das exportações brasileiras muito importante. A gente vende grande parte do minério de ferro brasileiro e da soja para a China. Então, quando a China vai bem, o Brasil vai bem, né? Especialmente na taxa de câmbio brasileira. Vem dólares para o Brasil quando a China cresce. O cenário que a gente tem é de que a China vai continuar crescendo, talvez não tanto quanto no passado, mas continua crescendo ainda, o cenário é positivo. Então ela continua crescendo, mas antes ela estava atravessando com números extremamente robustos, 7%, 8%. Qual é a previsão de agora e se isso ainda significa poder de compra? Porque ela compra muito commodity brasileiro, né? É importante entender que o tamanho da China hoje é muito maior do que era no passado, né? A China hoje é uma economia de 15 trilhões de dólares. Ela tinha, alguns anos atrás, 3, 4, 5 trilhões de dólares por ano de PIB. Então ela praticamente triplicou o tamanho. Crescer apenas 5% em cima de 15 trilhões é melhor do que crescer 10% em cima de 2 ou 3 trilhões. Então, o volume de compras que ela tem do Brasil ainda é bastante significativo, né? Mas, Paulo, e aí o que a gente pode entender é o seguinte, ela continua sendo e vai continuar sendo uma segunda economia, e aí eu trago para aqui, para o cenário daqui da nossa conversa, os Estados Unidos. O primeiro lugar, sei lá, 25 trilhões de dólares mais ou menos, né? Então, o que é que a gente pode imaginar com relação a essa disputa e os Estados Unidos? Como é que está nesse cenário que você traçou da China? Bom, a boa notícia nos Estados Unidos é que eles vão parar de subir juros, né? Nada me assusta mais. O maior bicho-papão que existe no mundo é a alta de juros dos Estados Unidos. Quando eles sobem juros, eles puxam todo o fluxo de capital de todos os países para lá. E quando eles começam a cortar a taxa de juros, o dinheiro volta a fluir para os países emergentes e para o Brasil. Então, não esse ano ainda, provavelmente o ano que vem eles comecem a cortar um pouco a taxa de juros. E isso, só o fato deles pararem de subir já vai ajudar. Quando eles começarem a cortar, vai ajudar ainda mais. Então, tanto o cenário de China é bom para o Brasil, quanto o cenário dos Estados Unidos também é positivo. Foi citada aqui uma questão dos Estados Unidos que eu achei bastante relevante com relação ao emprego. Uma alta taxa de necessidade de alocação das pessoas, de mão de obra.
A que se deve e o que é que isso tem de influência e pode influenciar do ponto de vista do Brasil? Depois da pandemia, o governo americano fez muitos estímulos para tentar criar vagas nos Estados Unidos. Ele cortou a taxa de juros, começou a fazer gastos em investimentos, gasto público, fez transferência de renda para as famílias mais necessitadas. Isso ativou a economia americana e fez com que uma quantidade gigantesca de empregos fosse criada, né? O desemprego lá saiu de 10% e veio para 3,5%, que é o desemprego mais baixo desde os anos 60, né? Então isso é uma ótima notícia para os americanos que estão procurando trabalho. Preocupa um pouco em termos de inflação, porque quando o desemprego está muito baixo, isso pode causar inflação e isso, por sua vez, nos preocupa aqui porque o juro nos Estados Unidos fica elevado se tem inflação lá. O cenário mais provável é que a inflação desacelere e que, inclusive, o desemprego aumente um pouquinho, mas ele está tão baixo que não vai ser algo dramático para as famílias americanas. Entendi. E aí vamos trazer para o nosso Brasil, e aí a gente está vivendo uma mudança de governo, 180 dias já de governo Lula, e muitas promessas feitas para um determinado ponto, assim meu entendimento, tá, Paulo? E outras tantas muito nebulosas, e uma delas foi a economia. Eu achei que Lula, durante a campanha dele, tergiversou bastante, mas não foi direto. O que é que você está vendo dos primeiros passos dados e o que é que a gente pode ver, se essa reação que está tendo aí da nossa economia é em função de alguma ação dele? Acho que o mais importante é que eles respeitaram as instituições, então eles respeitaram a independência do Banco Central para determinar a taxa de juros, eles fizeram o arcabouço fiscal, né, que é a regra de gasto público que foi prometida, falta ser finalmente votada no Congresso, mas está bem encaminhada, e a parte de reforma tributária também parece caminhar de maneira promissora. Então, não que a gente quer, mas de alguma forma ideal, é possível, né? Não é ideal. Que é melhor do que estar como estava. Exato, né? exato. Então, nesse sentido, eu acho que o governo contribuiu para a melhora do cenário. E tem a parte que é a parte de melhora do cenário externo mesmo, né? Que a inflação no mundo está cedendo, a pandemia passou, os juros estão parando de subir lá fora. Então, tudo isso também ajuda muito o Brasil. O Brasil também está se beneficiando do cenário externo. Perfeito. E aí, o que é que a gente pode entender de um cenário futuro? Você brinca, e todos nós, né, de que economista pode ter certeza, o que falar vai dar ao contrário, né? Mas, de alguma forma, o que é que a gente pode cenário de Selic, de taxa de juros, que a gente está se referindo aí, e, evidentemente, crescimento da nossa economia. Eu costumo brincar que o economista ele é meio parecido com o meteorologista, né? Sempre erra, mas você sempre consulta, né? Você sempre olha lá, putz, será que vai chover, não vai chover? Erra, mas você nunca sai de casa sem dar uma olhadinha, né? Então o economista é um pouco também, ele faz um pouco de meteorologia, né? Mas o que dá pra gente afirmar com uma relativa certeza é que a taxa de juros vai cair. A Selic deve começar a cair em agosto, até o final do ano pode chegar perto dos 12%, o ano que vem pode cair mais. E nada é melhor para o cenário brasileiro, para o cenário de uma economia, do que corte de taxa de juros. Então a gente vai viver agora uma janela de corte de taxa de juros. Isso ajuda bastante. Câmbio. Câmbio também, a perspectiva é boa, porque tem muito dólar vindo para o Brasil. O Brasil está batendo recordes na balança comercial de exportação, de soja, de petróleo, de minério de ferro. A gente esse ano vai ter um superávit de mais de 70 bilhões de dólares, então o fluxo de dólares para o Brasil é positivo. Então a moeda brasileira tende a se fortalecer, a ficar na casa dos, talvez até dos 4,50, eu diria. Opa. Olha aí, gente, dizendo que não tem previsão, mas ele está dando algumas previsões. E a gente vai, com certeza, ano que vem o Paulo vai estar aqui de volta e a gente vai cobrar dele, que vai estar tudo anotado aí na nossa TV para poder conversar com ele. Mas, Paulo, obrigado pela sua experiência aqui, passar tanta informação de maneira leve e bacana aqui para o nosso Band Empresarial. Obrigado, prazer, obrigado. A gente gosta de estudar alguns temas de longo prazo, quando a gente vai fazer as nossas teses de investimento, que o nosso foco é bem no longo prazo, e um dos temas que a gente estuda bastante é a demografia dos países onde a gente decide investir. E a China, ela está entrando num período muito difícil de demografia. Depois de ter um crescimento populacional muito, muito forte, a população dela, por uma questão tanto natural quanto pela política de um filho por casal, que o governo chinês estimulou nos anos 80 e 90, a população dela não só para de crescer, como ela começa a encolher e ela começa a envelhecer muito rápido. A gente tem essa noção de que, geralmente, países desenvolvidos têm uma população mais velha e países jovens e emergentes têm uma população mais nova, o que é verdade. A população média brasileira é de 34, 35 anos, a americana é de 38. Se você pegar na África é 20 altos, se você pegar na Europa é 40 anos.
A China é um exemplo, é uma exceção completa essa regra. A população dela já é mais velha do que a população norte-americana, média de 41, 42 anos. Nasciam 35 milhões de chineses por ano há 6, 7 anos atrás, hoje nascem 10, e esse ano deve ser menos de 10. Isso significa que daqui 15, 20 anos, em vez de ter 35 milhões de pessoas entrando por ano no mercado de trabalho, tem 10. Então, assim, o crescimento populacional e o crescimento do mercado de trabalho chinês vão ser bem diferentes nos próximos 10, 15 anos do que foram nos últimos 20, 30 anos. E isso, por consequência, acaba trazendo efeitos de desaceleração de atividade econômica mesmo, estruturalmente falando. Então, a gente acha que China é sim um país super relevante, é a segunda maior economia do mundo e vai continuar sendo a segunda maior economia do mundo por bastante tempo. Logo, tudo que acontece lá é muito importante para o resto do mundo, e principalmente para o Brasil, porque a gente vende muita coisa para eles. Mas o fato é que a gente tem que ter noção também de que a China vai crescer menos realmente nos próximos anos do que ela crescia no passado. Ainda é muito relevante para a gente, mas cresce menos. E agora vamos bater um papo com o segundo palestrante desse almoço gostoso, patrocinado aqui pela nossa querida BP Money. Vamos conversar com Murilo Freiberger, que é da Dália Capital e que fez uma explanação aqui maravilhosa. Uma coisa achei interessante. Em primeiro lugar, bom dia de você estar aqui no nosso Banho Empresarial, Murilo. Eu que agradeço o convite e poder participar do programa com vocês. E aí, voltando, você me falou aqui explanando que tem um ponto que é interessante nessa análise que você faz de onde fazer os investimentos. Queria a questão demográfica do determinado país. E aí falamos de China e Estados Unidos. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Não, é curioso porque às vezes a gente fica muito preocupado com o curto prazo, né? O que está acontecendo com o PIB nesse trimestre, ou com a inflação naquele trimestre, ou com a taxa de juros, que são coisas importantes que a gente obviamente tem que analisar, mas a gente acaba esquecendo do big picture, né? Das coisas grandes e dos grandes temas e que são super importantes, né? Assim, um dos temas que a gente gosta de ver na Dália é a questão da demografia dos países. Demografia, obviamente, é como está a dinâmica da população, crescimento populacional, idade, envelhecimento e tudo mais. E aí uma coisa que a gente observa claramente no mundo inteiro, a tendência é o seguinte: quando os países eram mais agrários, menos desenvolvidos, a taxa de natalidade era muito alta. Os casais tinham 5, 6 filhos, a população crescia. E o crescimento econômico ele é derivado de duas coisas. O crescimento econômico ele depende de quanto cada pessoa produz e de quantas pessoas você tem. Então, quanto mais cresce a população de um país, né, maior a tendência de crescimento econômico. Na ponta contrária, quando os países eles ficam mais ricos e se tornam mais urbanos, as pessoas mudam do campo para a cidade, ter filho custa muito caro. E os casais passam a ter muito menos filhos. A taxa de natalidade cai, o crescimento populacional cai, e com a queda do crescimento populacional, cai o crescimento econômico, né? Um dos fatores que é o crescimento populacional. E aí quando a gente analisa globalmente, você vê economias igual mais desenvolvidas na Europa, ou mesmo no Japão, na Ásia, onde a taxa de natalidade já é abaixo de 2, né? Cada casal ele tem que ter 2,1 filhos para poder repor a população. Quando a taxa cai abaixo de 2, a população começa a encolher, que é o que está acontecendo com o Japão, o que está acontecendo com vários países desenvolvidos. Perfeito. E isso acaba reduzindo bem a taxa de crescimento. Mesmo que as pessoas consigam produzir mais cada ano, como está encolhendo o número de pessoas, o crescimento econômico como um todo ele acaba caindo. E me fala um pouquinho em relação a essa questão do Brasil. Aí a gente teve uma mudança de governo, a gente, do ponto de vista da economia, e eu já citei aqui outra vez, e que foi muito pouco compromisso citado pelo novo governo na época das eleições, e aí se desnuda. O que é que a gente pode esperar? Está vindo aí um novo arcabouço que está sendo montado. O que é que você tem recomendado aos seus clientes na Dália? O que a gente gosta de falar quando se pergunta de Brasil é um pouco contraintuitivo, mas eu vou responder a sua pergunta. Nada. É que a gente às vezes fica muito concentrado no que está acontecendo ao nosso redor, né? Abre o jornal e olha o que está acontecendo ao nosso redor. E se contamina às vezes, né? E se contamina e a gente acha que aquilo é a coisa mais importante do mundo, assim, que nada é mais importante do que está acontecendo no seu redor, na sua vizinhança e no seu país. E quando a gente olha os movimentos históricos de mercado financeiro, nós na Dália acreditamos que o cenário macro global ele é predominante. Ele é mais importante do que os eventos domésticos que a gente acaba se prendendo e ficando muito preocupado com eles.
Quando a gente olha historicamente, as grandes mudanças de tendência de mercado, o mercado sofreu muito em 99, 2000, 2001. 2002 ele meio que fez a mínima e de repente ele teve anos maravilhosos aqui no Brasil e no mundo inteiro. Perfeito. A mesma coisa aconteceu entre 2015 e 2016. Foram vários anos de crise até que 2016 em algum momento ali ele começa a fazer a mínima e começa a performar muito bem. O mercado de ações, o mercado de ativos no Brasil como um todo. Quando a gente olha esses dois momentos, o que aconteceu foi, em 2002 o Banco Central dos Estados Unidos parou de subir juros e começou a cortar juros para estimular a economia, e em 2016 o governo chinês começou a estimular a China para voltar a crescer. Naquele momento ela tinha passado por uma crise bancária e não estava crescendo tanto. Quando a gente olha hoje, a gente acha que esses dois eventos podem acontecer de novo simultaneamente. Opa. O Banco Central americano deve parar de subir juros durante esse ano, porque ele subiu o juro, conteve a inflação que vem caindo lá e vem resfriando a economia. Quando ele achar que a inflação foi contida o suficiente, ele para de subir juro, o que é muito bom para a gente, porque os Estados Unidos deixando de subir juro, o capital do mundo deixa de ir para lá e começa a ir para outros lugares. E o governo chinês saiu do Covid-0, que era uma política super restritiva, e começou a estimular a China. A gente não acha que ela vai crescer igual a China de antigamente, mas ela vai reacelerar. Esses dois eventos globais, de Estados Unidos pararem de subir juros e de China voltar a crescer, são muito positivos para o Brasil e para os ativos no Brasil, seja bolsa, seja ativos físicos. Então a gente acha que esse cenário global está se moldando para ser um cenário muito bom para o Brasil. Vindo para a sua pergunta específica sobre o Brasil, o que a gente acha importante, assim, aí a gente vai ter, obviamente, a reforma fiscal não é perfeita, a reforma do ponto de vista tributário também tem seus defeitos, mas o importante na nossa cabeça é o Brasil não reprovar. A gente gosta de brincar lá que o Brasil é um estudante nota 6. O Brasil não é aquele estudante igual aos Estados Unidos que no terceiro bimestre tirou só 10 e já passou de ano. O Brasil é aquele estudante que passa na última prova de dezembro. Mas também não é reprovado, né? Mas não reprova, exatamente. E isso é importante. O que a gente vem fazendo, por exemplo, o arcabouço fiscal, ele não é perfeito, longe disso, mas ele não reprova. A tendência de gasto no Brasil não é descontroladamente explosiva. Ela é talvez não o ideal, mas ela tem alguma previsibilidade. E aí essa combinação de um cenário global muito bom com o Brasil não reprovando de ano, é uma combinação muito boa para investimento no Brasil. Então a gente pode esperar aí que a gente vai ter um Brasil com a taxa de juros mais equilibrada, a gente pode esperar que esse câmbio fique, sei lá, abaixo dos 5, seria um caminho para a gente olhar e como fazer os investimentos. Seria correto? Eu acho que esse é um bom resumo. Assim, o que a gente espera é que o Banco Central fez um trabalho sensacional de controle de inflação aqui, mas parece que já está feito. Hoje, quando a gente olha, os fatores que ele controla, ele conseguiu frear a demanda doméstica no ponto que ele precisava, e os fatores internacionais que ele não controla, como inflação internacional, preço de petróleo, estão colaborando muito, né? Isso abre espaço para aquele corte de juros. Isso deve acontecer nas próximas reuniões do Copom. Precisar exatamente quando e quanto é difícil, mas a gente vê uma clara tendência para corte de juros nas próximas reuniões. Existe espaço para isso, né? E aí essa combinação de cenário macro favorável e juros caindo é um cenário bem positivo para o Brasil, né? E lembra que tudo que a gente vende para o mundo, soja, milho, está num nível de preço muito bom, o que é bom para o real. Os produtores ganham mais dólares quando eles vendem, e aí eles usam esses dólares para comprar reais quando eles trazem o dinheiro, o que traz bastante fluxo para o Brasil e acaba ajudando o câmbio, né? Então é um pouco contraintuitivo, muita gente estava preocupado com o cenário macro, com razão, mas esse fluxo muito forte de dólar para o Brasil por conta das nossas exportações, combinado com um cenário razoavelmente estável de juros, traz capital para o Brasil e faz o real se valorizar. Já se fala aí em superávit próximo desse final de ano aí já 80 bilhões, que números que estavam antes em 40 bilhões, é um número bastante expressivo. Querido, obrigado, Murilo, pela sua apresentação, que não foi, na verdade, um bate-papo, foi uma apresentação maravilhosa e que a gente possa ter aí muitas coisas e que a Dália possa continuar esse caminho próspero. Excelente. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela conversa. Obrigado. Tá provocante e muito informativo, né? Mas tem muito mais. A gente vai rápido para um break e volta com o nosso segundo bloco aqui do BP Finance Day no 7 Restaurante. Olá, estamos de volta e vamos fazer mais informações para vocês, vindo diretamente da Dália Capital e do Banco Master sobre como a gente deve investir nosso dinheiro. Quando a gente olha para o Brasil de 20 anos atrás,
O Brasil de hoje ele é completamente distinto em várias frentes. Uma delas é a parte justamente de exportação de commodities, especialmente exportação de commodities para a China, né? Só para dar alguns números aqui do que a gente estava falando, nossa safra de grãos esse ano vai ser de mais de 300 milhões de toneladas. Era, no início dos 2000, 100 milhões de toneladas. Era, no início dos 80, 50, 60 milhões de toneladas. Nós estamos falando de uma multiplicação exponencial da nossa capacidade de exportar grãos. A gente descobriu o petróleo no pré-sal no Brasil que ninguém imaginava. Hoje o Brasil exporta 3 milhões, ele produz 3 milhões de barris dia de petróleo. Ele produzia sequer 1 milhão de barris dia nos anos 2000. Então, o Brasil de hoje ele é incomparável com o Brasil de 20 anos atrás em termos da capacidade de produzir e exportar commodities. Tanto é que a gente tem recordes atrás de recordes no setor comercial e no setor externo. Agora, no mês de junho, o último dado que a gente tem foi um superávit de 10 bilhões de dólares no mês, e a gente corre o risco de chegar num superávit anual de 80 bilhões de dólares, que é simplesmente um dos maiores superávites do planeta Terra. Assim, nenhum país chega perto, né, talvez com exceção de China, de Alemanha, Japão. Claro que o deles é um superávit mais industrial e tecnológico, mas o fato é que é dólar, né? Dólar é dólar. Então, esses 80 bilhões de dólares entrando no Brasil pela conta comercial fazem toda a diferença no mundo. Esse número, nos últimos 2, 3 anos, vinha numa média de 40 bilhões de superávit. E pouco tempo atrás, em 2013 e 2014, foi zero a balança comercial brasileira. Então, houve uma melhora assim, gigantesca, né? Também tem uma visão de que a taxa de câmbio no Brasil tende a se apreciar. O câmbio está muito mais para voltar para 4,50 ou menos do que ir para 5 ou 5,50. Eu vejo que tem mais sobra de dólar do que falta de dólar no Brasil, né? Então isso já resolve uma boa parte dos nossos problemas. Nada atrapalha mais a vida de um país emergente ou pobre e emergente como o Brasil do que falta de dólar. Basta ver o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo na Turquia. O câmbio sai do controle. Na Argentina o câmbio foi de 1 peso para 400 pesos, seria o equivalente hoje de R$1, $1 de R$1 e atingir R$400, para vocês terem uma dimensão do que é a Argentina hoje, né? Então, o câmbio controlado ajuda muito, né? Então, nesse sentido, a gente tem um cenário muito positivo para o Brasil por conta do fluxo de dólares. Estamos aqui com o amigo empresário Pedro Dornas, aqui nesse ambiente maravilhoso do 7 Restaurante, na Ladeira da Barra, nesse evento fantástico. E aí queria a impressão sua, Pedro, do que a gente ouviu aqui e de alguma forma se lhe impactou e o que é que você pretende fazer a partir desse dia. Bem, maravilha, Azevedo. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra ter participado desse dia incrível que foi o Finance Day, promovido pela BP Money. E é muito importante nós entendermos como as ações no exterior impactam a nossa Bahia. Então, muito do que foi discutido aqui sobre o mercado estrangeiro, em especial a China, a Rússia e Estados Unidos, vão impactar as nossas ações econômicas aqui no nosso estado. Perfeito, e a gente conversou bastante sobre isso, e o que eu vejo é o seguinte: a gente às vezes fica olhando muito micro para aqui para dentro, o cenário político, quem vai ser governar, quem vai presidir, quando na verdade o impacto maior é global, vem de lá de fora. Perfeitamente. E aquele cenário que a gente não pode controlar e aprender com ele. Então, o que eu posso deixar, transmitir a mensagem que eu aprendi é para a gente controlar o que nós podemos controlar e tentar ficar um pouco imune ao ambiente externo. Voltando aqui, é claro, sempre em eventos desse movimentado que trazem conteúdo, eu encontro com o Dr. Mário Danta, presidente do LIDE Bahia, e que está aqui, assim, batendo no off aqui uma conversinha com ele. Eu vi que a captação da mensagem foi muito bem feita, né, Mário? Primeiro, parabéns por estar aqui, obrigado por estar no Band Empresarial. Obrigado, Azevedo. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo à frente do Band Empresarial. Um trabalho muito bacana nessa emissora, que é uma emissora amiga e que tem feito um trabalho de aproximar muito do público baiano. E é isso que a gente precisa enxergar. Nós que somos baianos, que moramos aqui, que vivemos aqui e queremos continuar aqui, precisamos trabalhar para construirmos aqui um ambiente empresarial maior. Nessa palestra de hoje, nós ouvimos um dos palestrantes nos mencionar que, quando questionado sobre o efeito da internet, um prêmio Nobel da Economia
mencionou que seria um efeito semelhante ao do fax. Vimos também que o Bill Gates, quando apresentado ao iPhone, falou, realmente é um device, é um aparelho interessante, mas não vai ter impacto, as pessoas não vão usar a internet através do celular, a tela é muito pequena. E hoje mais de 90% do acesso à internet é pelo smartphone. Então, a gente vê que é muito difícil você ter uma previsibilidade nesse ambiente de inovação tecnológica muito forte. E aí eles tocaram no assunto, Mário, para colaborar aí com sua linha de raciocínio chamado inteligência artificial. Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar agora. Então a gente está diante aí de uma nova revolução nesse setor de informação, nesse setor de tecnologia, que é a inteligência artificial. Ninguém, por mais estudioso que seja, ninguém, por mais capacitado que esteja, pode hoje estimar e imaginar qual vai ser o impacto da inteligência artificial nos negócios, no mundo empresarial. E aí vem uma coisa que é muito importante, Azevedo, e que é muito a agenda do Lead Bahia, que é trazer a boa informação. Você tem que estar informado, você tem que estar vendo o que é que vai acontecer. E principalmente o seguinte, estar conectado. É aquela figura de imagem que você faz com um palito de fósforo. Quando você tem um palito de fósforo sozinho, é muito fácil você quebrar. Quando você tem muitos palitos de fósforo agrupados, eles ficam mais fortes. Então essa é muito a filosofia, essa é muito a proposta que o Lead tem. E é isso que a gente precisa trabalhar junto ao empresariado baiano, que é um empresário que tem uma certa reatividade ao associativismo, quando só tem bandeiras positivas. Eu não consigo entender isso é uma verdade absoluta e venho clamando constantemente 2 pontos muito bem colocados aqui pelo Mário. Em primeiro lugar, a ideia de que a Bahia também precisa olhar para o seu cenário de aglomeração, de se juntar e em cima disso sempre através de uma associação. Imagina eu reivindicar algo que é outro ponto chamado bem interessante, representatividade, né, Mário? Como eu vou reivindicar algo enquanto eu, Azevedo? Agora, se eu for enquanto associação, enquanto eu for enquanto lead, com certeza eu vou conseguir muito mais coisas para poder angariar. Então, é isso que eu estou também compactando com você e acho o seguinte, de que maneira a gente pode chegar e acessar o Lead também. Exatamente. Você tem aí o Lead, você está no Instagram, no Facebook, você tem o nosso site. Se você quiser saber mais informações, nos contacte, nós vamos ter o maior prazer. Quanto maior formos, mais fortes seremos. Essa é a nossa bandeira. O Lead tem hoje aqui no Brasil mais de 26 unidades, tem mais de 23 unidades no mundo. Então a gente está conectado com o Brasil e com o mundo. Aquela velha máxima, né? Haja local, mas pense global. Então a gente tem hoje aí uma realidade de conexão, de informação que é muito importante e que quanto maior o grupo for, mais fortes seremos. Eu saio daqui, Mário, com a seguinte mensagem para levar para minhas empresas, Remax, em todas as áreas que a gente possa estar trabalhando, indústria, bens e serviços. Que a mensagem é a seguinte, olhar, como você foi dito, globalmente. E que os impactos aqui do que acontece, o governo, o que está fazendo e tal, lógico, tem relevância, mas é menor do que se pensava. Pensa igual? Sem dúvida. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Está sempre bem informado, se protegendo e agindo de forma muito pragmática. E é isso que essa nossa bandeira aí que a gente defende e que a gente tem que seguir em frente. E vamos seguir. Mário, obrigado pela sua passagem aqui no nosso Band Empresarial e sempre conectado aqui. Qualquer coisa, estamos às ordens para que você possa trazer esse seu conhecimento, essas informações e que seus associados cada vez mais possam junto a esse mundo que a gente gosta muito, que é do empreendedorismo. Obrigado, e esse Azevedo Filho, vem com ele. É isso aí, gente. Acaba assim o nosso Band Empresarial dessa terça-feira. Mas lembrando, semana que vem estamos de volta, mesmo horário, 13h30, aqui na telinha da Band. E também no YouTube. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.